Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos alunos aí do nosso curso de Informática Avançada. Estamos aí na nossa aula de número 16, estamos estudando o módulo de Excel avançado na versão 2010. Estamos aí, vamos estudar nessa videoaula a guia dados. Nós vamos entrar agora na parte 2 da nossa guia dados. Vamos continuar aí com a aula anterior, onde nós tivemos a nossa parte 1. Vamos continuar a estudar essa guia dados, ok? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Vamos continuar a trabalhar aqui. Nós já vimos na aula passada obter dados externos. Nós obtivemos aí um dado externo a partir de um texto. Depois nós aprendemos a classificar e a fazer filtragem. Utilizamos também o filtro avançado na última videoaula. E vamos continuar aí com ferramentas de dados. Então é isso aí. Vamos lá para o nosso próximo item lá da guia dados. Aqui que será texto para colunas. Então vamos importar aqui do arquivo que eu tenho aqui. Esse dados aqui que já está até selecionado, vamos selecionar novamente para pegar essas informações e colar. Vamos dar o Ctrl C. Eu quero que ele apareça ali na primeira coluna dessa forma, para que a gente possa transformar esse texto em colunas. Notem que ao clicar aí o Ctrl V, ele já organiza aqui automaticamente. Mas não é isso no caso que eu quero. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero colar esses dados todos nessa coluna para ficar delimitado ali com ponto e vírgula. Então, vamos aqui para a página inicial, vamos colar. Vamos usar aí o assistente para importação de texto. Delimitado, eu não quero que ele mostre nada aqui. Eu quero que ele continue do jeito que está, certo? Então, vou desmarcar esses delimitadores, vou clicar em avançar e concluir. Notem aí que ele já colocou aí do jeito normal que estava ali, colocou em cada linha específica. Mas o que eu desejo fazer aqui, vou selecionar todos esses dados aqui novamente. E vou lá na guia dados e vou aqui texto para colunas. Aí ele está delimitado. Vamos avançar. Vamos identificar o delimitador, assim como eu fiz lá em obter dados externos. O delimitador é ponto e vírgula. E vamos avançar. Aqui ele pede também para especificar o formato de dados da coluna, mas nesse caso vamos deixar aqui, ele pede o destino para onde eu quero colocar, no caso é a célula A1, vamos clicar em concluir. Notem aí que ele já organizou aí esses dados todos nas suas colunas específicas. Vamos fazer aqui na Plan 2, vamos tentar inserir aqui esses dados aqui de produtos. Vamos dar o Ctrl C. Para copiar, vou dar Ctrl V aqui e ele colou desse jeito aqui, certo? Vamos ver se dá para fazer dessa forma. Como ele já juntou tudo, ele até tirou a tabulação aqui. Vamos ver se dá para fazer, nesse caso, quando não tem nenhum delimitador. Vamos ver texto para colunas, delimitado, vamos ver tabulação. Notem que ele até identificou a tabulação que foi usada, certo? Vamos desmarcar esse ponto e vírgula, vamos avançar e concluir. E notem que ele ajustou aí também essa parte de texto para colunas. Então, é quase a mesma coisa que ele faz lá em obter dados externos. Mas em obter dados externos, você vai selecionar o arquivo e ele vai organizar aí através daquele assistente. O que nós podemos fazer aqui nesse caso, certo? É copiar de um arquivo externo, fazer uma cópia de todo o texto, colar e transformar todo esse texto em colunas. Antes de mais nada, vamos organizar isso aqui para a gente entrar no nosso próximo tópico. Vou organizar esses dados. Vou transformá-los aí, utilizando lá algumas funções que nós vimos em outras videoaulas. Por exemplo, vamos transformar em tabela. Transformamos em tabela, automaticamente ele já formatou para mim tudo aqui. Vou selecionar essa tabela e vamos para o próximo tópico, que diz o seguinte: lá em dados, nós já fizemos texto para colunas, vamos remover duplicados. O que é remover duplicadas? Excluir as linhas duplicadas de uma planilha. Você pode especificar quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Aqui nós temos muitas informações duplicadas, mas antes de remover essas células duplicadas, vamos transformar esses valores aqui em moeda, em valor contábil. Vamos selecionar aqui, clicando aqui, tabela 1. Nota que ele já deu o nome aí para a nossa tabela, quando eu transformei ele em tabela.
Vou lá em dados, vou clicar aqui em remover duplicatas. Aí ele me pergunta, para excluir valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicatas. Onde é que eu quero procurar? Eu quero procurar em todas elas, levando em consideração a coluna funcionário, produto, mês, estado e total. Aqui eu marco essa opção dizendo aí que a minha tabela tem cabeçalhos. Ela tem cabeçalhos. Esse é o cabeçalho, funcionário, produto, mês, estado e total. Vamos clicar aqui em OK. Notem que ele encontrou 63 valores duplicados e removidos. Esses 63 valores foram duplicados e também foram removidos. Ficaram somente 21 valores exclusivos restantes. Ou seja, os valores exclusivos que não eram duplicatas, eles permaneceram. Isso aí serve para você limpar a sua tabela e tirar dados desnecessários, dados que estão duplicados. Vamos clicar aqui em OK. Notem aí que ele até diminuiu a minha tabela, agora só temos dados exclusivos sem nada duplicado aqui. Certo? Essa aí é a opção remover duplicatas. Agora, a nossa próxima opção aqui, nós temos essa validação de dados. Essa opção validação de dados, para que ela funcione direito, nós vamos ter que abrir aqui uma nova planilha aqui, a planilha 3, vamos utilizar a planilha 3. Vamos tentar abrir aqui um outro arquivo que eu já tenho por aqui. Vamos ver qual foi o arquivo que eu trabalhei com notas. Vamos ver se foi o 12. Não foi o 12. Não salvar. Vamos ver aqui o outro arquivo. Não me lembro qual aula foi. Vamos ver se foi o 11. Deu um pequeno errinho aqui. Vamos clicar em OK, OK, OK. Então, se não me engano, deixa eu ver qual foi a aula aqui para que a gente possa trabalhar direitinho. Se eu não me engano, foi essa aula 6. É essa aula aqui que eu quero para a gente trabalhar. Mas isso aqui a gente vai trabalhar depois que você for entender o que é uma validação de dados, que é o nosso próximo item aqui, validação de dados. Diz o seguinte, impedir que dados inválidos sejam digitados em uma célula. Por exemplo, você pode rejeitar as datas ou os números inválidos maiores que 1000. Você também pode impor que a entrada seja escolhida em uma lista suspensa de valores especificados. Vamos pegar aqui a nossa aula 16, aqui nessa planilha. Vamos digitar alguns valores aqui. Nome, endereço, idade. Vamos colocar aqui data de nascimento. Vamos colocar aqui nota média. E vamos colocar salário. Vamos aumentar aqui para deixar tudo certinho. Vamos colocar aqui algumas bordas. Borda superior espessa. Vamos colocar bordas aqui para delimitar. A validação, nesse caso, ele vai dizer para essa célula o que ela deve aceitar. Vamos aqui para a guia dados. Nesse caso aqui da guia da célula B1, onde nós temos nome, vamos ver aqui a validação de dados. Validação de dados, vamos entrar aqui. O critério de avaliação aí, ele está dizendo permitir qualquer valor, ele está permitindo tudo nesse caso. Mas eu posso especificar aqui o que eu quero que ele permita. Por exemplo, eu quero que ele permita um número inteiro, um número decimal, uma lista, data, hora, comprimento de texto ou alguma coisa personalizada, alguma configuração personalizada. Nesse caso aí, eu quero que ele permita aí um texto. Então, vamos colocar comprimento. Aqui ele vai me dizer o seguinte: dados está entre... ou é igual a, diferente do, ou maior do que, é menor do que, maior ou igual a. Eu posso dizer o seguinte, olha, o nome da pessoa tem que ter no mínimo 5, aliás, no mínimo 3, e no máximo 15 caracteres. Além disso, se não tiver nesse limite, ele não vai aceitar. Notem que eu estou ali na célula B1. Essas são as regras que eu estou colocando. Aqui na aba mensagem de entrada, nós temos aqui uma mensagem. Posso colocar aqui algumas mensagens aqui. Insira, o título é insira o nome. Mensagem da entrada, insira
um nome que tenha no mínimo 3 e no máximo 15 caracteres. Essa é a mensagem de entrada que ele vai me dar nessa célula. E o que ele vai fazer se eu inserir um dado errado? Mostrar alerta de erro após inserção de dados inválidos. O que ele vai fazer? Vai parar, vai mostrar um aviso ou aí dar informações. No caso, eu quero parar. Não quero que ele aceite de forma nenhuma nada que não tenha mais de 3 e menos de 15. Então, vamos colocar aqui um título. O que ele deve mostrar se caso a pessoa digitar alguma coisa errada aí, fora desses critérios. Erro de digitação. Mensagem de erro. Digite corretamente o nome, respeitando o limite de 3 a 15. De mínimo 3 a máximo 15 caracteres. Vamos clicar aqui em OK. Pronto, notem aí que ele já mostrou aqui uma janelinha mostrando aqui, insira um nome que tenha no mínimo 3 e no máximo 15 caracteres. Toda vez que eu clicar nessa célula, ele vai mostrar essa janelinha aí mostrando o que eu devo fazer. Então vamos colocar algo como Edu. Notem que Edu ele aceitou, porque Edu tem 3 letras. Então tá aí no mínimo 3. Vamos colocar Gi. Opa, erro de digitação. Digite corretamente o nome, respeitando o limite de 3 a máximo 15 caracteres. Foi aquela mensagem que eu coloquei para ele mostrar. Repetir. Eu posso digitar. Por exemplo, vamos colocar meu nome aqui. Vamos ver. Thiago Moreira Bianec. Não aceitou. Nós temos mais de 15 caracteres também. Tem que respeitar esse limite. Vamos repetir novamente. Thiago Bianec. Agora ele aceitou. Está naquele limite de 3 a 15. Vamos deixar essa validação de dados aí. Vamos criar uma outra validação de dados aqui para endereço. Validação de dados. Vamos colocar aqui comprimento de texto também. Agora eu vou colocar aqui, não está entre, eu quero colocar é menor do que. Eu quero que esse endereço tenha no máximo 20 caracteres. Ou seja, pode ter menos de 20, mas não pode ter mais de 20. Mensagem de entrada. Isso aqui não é obrigatório você colocar, certo? Você coloca sempre para orientar a pessoa que vai estar usando a sua planilha do Excel para que ela digite corretamente respeitando essas validações, esses critérios que você vai aplicar na sua célula. Vamos colocar aqui, digite o endereço. O endereço deve conter no máximo 20 caracteres. Alerta de erro. Vamos colocar aqui o título. Vamos colocar aqui erro. Digite corretamente. Vamos clicar em OK. Notem aí que ele mostrou. Vamos digitar alguma coisa aqui. Rua das Palmeiras, número 34, Centro. Note que deu erro aí, tem mais de 20 caracteres. Então vamos repetir, vamos apagar aqui o número 34 para ver se a gente consegue. Ainda tem mais de 20 caracteres. Vamos apagar o centro aqui. Certo? Se isso aqui não é suficiente para o meu endereço, eu posso mudar essa validação de dados. Selecionando a célula, vou aqui em validação de dados, nas configurações e posso alterar esse máximo aqui para um valor aceitável. Vamos colocar 50. E aí ele vai aceitar mais caracteres. Eu posso mudar essa validação de dados a hora que eu achar necessário. Notem que agora aceitou. Idade. Aqui vai entrar outra validação de dados. Essa validação de dados aqui vai permitir um número inteiro, porque não existe ninguém que diga o seguinte, olha, eu tenho 18 anos, 5. Ninguém diz assim, né? Então, vai ter que ser um número inteiro. E esse número inteiro
aqui nesse caso, vai ter que estar entre, vamos colocar aqui entre 10 anos, no mínimo 10, e no máximo 80 anos. Se a pessoa for se cadastrar aqui, nesse formulário, for preencher esse formulário, ela tem que ter no mínimo 10 e no máximo 80 anos. São esses dados que eu posso especificar. Dessa vez não vou colocar mensagem de entrada e nem alerta de erro. Vamos clicar em OK. Vamos digitar uma idade aqui, por exemplo, 7. Não aceitou. Notem que automaticamente, como eu não coloquei o valor de erro, ele já mostrou aqui, ó, o outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nesta célula, certo? Então vamos repetir, vamos colocar aqui um valor aceitável. 10 ele aceitou. 80 também aceitou. Vamos colocar 81. 81 já não aceita, porque não diz respeito às regras que eu restringi. Vamos colocar aqui 15. Data de nascimento. Vamos fazer outra validação. Nesse caso, eu quero que ele permita aí uma data. Essa data de início, posso especificar aqui. Essa data de início vai começar no dia 1º de janeiro. Vamos supor aqui de 1980. E a data de término, vamos colocar a data de hoje, 20 de 8 de 8 de 2015. Ok. A pessoa vem e coloca a sua data, 25 de março de 1985. Aceita, certinho, respeitou a validação. Vamos modificar alguma coisa aqui apertando F2, vamos colocar 1975. Já não aceitou, não está dentro dos critérios. Certo? Isso aqui eu posso mudar a qualquer hora, lembrando vocês. Posso modificar essas datas aqui para restringir aí mais ou abranger mais datas específicas. Vamos cancelar aqui. Nota média. Essa nota eu posso também fazer aí uma validação de dados. Lembrando que as notas vão de 0 a 10. Nesse caso aqui, no meu caso, que eu estou explicando, vai de 0 a 10. Então vamos fazer uma validação de dados que permita agora não números inteiros, porque notas são números decimais. Por exemplo, tem uma nota 7,5, 6,5, tudo é número decimal. E essas notas vão estar no mínimo 0 e no máximo 10. Se eu especificar outra nota que não respeite isso aí, ele não vai entender como nota. Por exemplo, vamos colocar 5,2, ele aceita. 0,0, vamos colocar menos 1, já não aceita porque é menor do que 0. Vamos colocar 12, também não aceita. Isso aí serve para especificar um limite. Vamos colocar a nota 5,2. Salário também posso aqui especificar, certo? Vamos fazer uma validação de dados que vai permitir aí, nesse caso, um número decimal também, porque querendo ou não, o valor em real é um número decimal com duas casas. Vamos colocar um número decimal. O mínimo. Qual o salário mínimo de uma pessoa? Vamos colocar aqui como se fosse 700. E no máximo vamos colocar 3.000. Certo? Vamos clicar aqui em OK. Vamos colocar aqui no formato de moeda, formato contábil. Vamos colocar R$142. Não aceita. Vamos colocar 700. R$700 já aceita. 3.200. Não aceita. Lembre que eu coloquei como 3.000 o teto máximo. 2.500 ele já aceita. Então isso aí facilita bastante para que você faça a sua planilha e diga aí para o seu usuário que vai usar essa planilha, a pessoa que vai preencher esses dados, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Você está especificando um limite de utilização aí para suas planilhas. Vamos trabalhar agora naquela nossa outra planilha. Vamos pegar esses dados aqui, essa tabela de alunos. Vamos copiar e vamos colar aqui. Vou fazer alguns ajustes aqui. Vamos alterar um pouquinho. Certo? Então tem alguns dados aqui, são informações que são preenchidas. Outras informações, elas são fórmulas. Por exemplo, essa informação aqui, essa informação são fórmulas. Então vamos marcar aqui, colocar um sombreamento onde tem fórmulas, para que a gente não se perca aqui no nosso
para preencher esses dados. Mas em aulas mais à frente eu explicarei para vocês como travar essas células que têm fórmulas aí para que outras pessoas não alterem nada, certo? Aqui, o meu usuário que vai preencher essas notas, eu vou dizer para ele o seguinte: olha, você não pode colocar notas maiores que 10, senão vai comprometer meu trabalho. Não existe, nesse caso, na minha escola, não existe nota maior do que 10. E nem nota menor do que 0. Do jeito que aqui está, eu posso colocar uma nota negativa, menos 9. Ou posso colocar uma nota maior que 10. Está sem limite nenhum. Então, nesse caso, eu vou utilizar aquela validação. E essa validação eu vou aplicar em todas essas células. Note que na planilha anterior, nós fizemos aí de célula por célula, mas nós podemos aplicar essa validação em várias células. Vamos aqui em dados, vamos fazer a validação desses dados. Permitir aí, lembre que nota é um número decimal. O mínimo para essa nota é 0 e o máximo, logicamente, é 10. Vamos colocar uma mensagem de entrada aqui. Digite a nota. A nota deve estar entre 0 e 10. Vamos copiar aqui, para que a gente use aqui no alerta de erro, também na mensagem de erro. Erro. E clicamos em OK. Notem que ele aplicou em todas essas células aqui. Toda vez que eu clico numa célula, ele me lembra aqui que essa nota deve estar entre 0 e 10, para que eu não cometa nenhuma bobagem aqui. Vamos digitar menos 8. Notem que ele não aceita. A nota deve estar entre 0 e 10. Vamos cancelar. Vamos colocar uma nota válida, 9. E ele vai aceitando. Aqui em faltas, para que o aluno seja considerado aprovado, tem que ter média maior ou igual a 6 e menos de 20 faltas. Ou seja, o máximo de faltas aqui nesse caso, vamos especificar como valor 40. É o máximo de faltas aí que eu posso marcar aí para os meus alunos. Então, vamos fazer uma validação de dados que especifique isso aí. Ele permite, nesse caso é um número inteiro, porque nós não temos falta quebrada. O cara tem 1,5 faltas, isso não existe. Então, o mínimo de faltas é 0 e o máximo é 40. O máximo de faltas que esse aluno pode ter é 40. Clicamos aí em OK. Se eu, por exemplo, colocar 41 faltas, ele já não aceita. Então, estou restringindo essas informações. Outro tipo de validação de dados que é muito útil, a gente vai utilizar bastante. Vamos aqui criar outra planilha. É esse tipo de informação aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui nome. Aliás, vamos utilizar aquela outra planilha, uma que nós fizemos aqui. Vamos deletar aqui essa informação. Vamos colocar, inserir mais uma linha aqui. Aliás, mais outra linha aqui. Vamos colocar o bairro. Aqui vai entrar o nosso bairro. Aqui já ele até copiou a validação. Vamos ver se ele herdou essa validação. Vamos ver a validação de dados. Ele herdou essa validação. Para que eu tire essa validação, é só colocar aqui qualquer valor. Vamos tirar aqui esses valores aqui também, de título, de alerta de erro também. E vamos colocar aqui. Pronto, ele já acabou tirando aí a validação, certo? Agora eu vou usar outra validação de dados, mas para que eu use essa validação de dados, eu vou criar aqui uma lista. Vamos colocar aqui lista de bairros, onde eu vou entrar com essas informações. Vamos colocar aqui Centro Nossa Senhora da Aparecida, Flores. Vamos colocar aqui Geraldo Colares, bairro da TV, Japim, certo? Esses são os bairros. Então, fiz uma pequena lista, já até reservei uma planilha para colocar essas listas de dados. Vamos dar um nome para essa lista de bairros aqui. Vou selecionar onde estão esses bairros e vou colocar o nome para essa lista de bairro. Vou definir esse nome para bairro. Lembrando aí que o escopo é toda a pasta de trabalho. Onde eu citar bairro vai se referir isso aqui. Definir um nome. Voltando aqui para a nossa planilha, eu vou fazer a validação de dados.
Aqui em configurações eu vou permitir dessa vez, vou permitir uma lista. Aqui ele está marcado, ignorar em branco, menu suspenso na célula. Onde é que é a fonte? Onde é que vai estar a fonte dessa lista? A fonte dessa lista vai estar aqui em Plan 5 e esses dados aqui. Notem que ele já colocou aqui bairro automaticamente. Eu selecionei lá, mas eu poderia muito bem digitar aqui igual a bairro. Vamos clicar aqui em OK. Não apareceu nada, mas notem que quando eu clico aqui, eu tenho essa setinha aqui que me dá a opção de escolher o bairro que está lá naquela lista. Ou seja, ele me restringe a essas opções. Eu não posso colocar nenhuma outra opção que não esteja aqui nessa lista. Tem que escolher uma dessas opções. Essa é outra forma de validação de dados. Eu também posso vir aqui, colocar a lista de as mensagens, alerta de erro, tudo que for necessário aí para que eu permita aí as opções, para que eu restrinja esses dados. Então, isso é bem mais fácil para trabalhar, isso nós vamos utilizar bastante nos nossos exercícios. Nós vamos utilizar essas informações e nós vamos restringir os dados que o usuário deve ou não preencher aí nas planilhas do Excel, certo? Então, essas aí são as nossas opções que nós temos aí, certo? Então, por hoje é só, a nossa aula chegou ao limite aí da validação de dados. Creio que você aprendeu direitinho. Se você não aprendeu, mande seu comentário aí, diga que não aprendeu, diga que não entendeu direito, que eu volto, faço um vídeo resposta para você, dizendo aí, explicando direitinho essas informações sobre validação de dados, sobre duplicatas, texto para colunas, certo? Então é isso aí, por hoje é só. Agradeço aí pela atenção de vocês nessa videoaula, certo? Peço também a ajuda de vocês para se inscrever no vídeo, quem ainda não se inscreveu, clicar aí no gostei, participar, comentem aí as nossas videoaulas, é muito importante essa participação, essa interação entre professor e aluno, como eu costumo sempre repetir em todas as outras videoaulas, essa interação é muito importante para que eu continue a fazer esse trabalho aí com toda essa dedicação, certo? Então, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima videoaula.